Oi, eu sou Luciana Jaber e na aula de hoje eu quero te ensinar a fazer molde. E por que eu quero te ensinar a fazer molde? Porque se você tem vontade de empreender com a costura criativa, o único jeito que você tem de se diferenciar de verdade do seu concorrente é aprendendo a fazer molde. Então, fazer molde é libertador, porque você aprende que às vezes com pequenas modificações você pode fazer peças maravilhosas, além de você poder fazer do tamanho que você quiser. Então vale muito a pena e modelar é muito mais simples do que você pode imaginar. Vamos lá? Bom, então a primeira coisa que você vai precisar aí é de um esquadro e de uma régua. Você também pode usar aí, se você não tem esquadro e régua assim à mão de emergência, você pode usar a sua régua de patchwork. Porque o que importa pra gente é esse ângulo aqui de 90 graus. É ele que vai deixar o seu molde esquadrado e perfeito, tá? Então eu vou começar, como eu tenho esquadro, eu vou começar usando o meu esquadro aqui. E vou colocar ele aí no meu papel de molde. E a primeira coisa que eu vou fazer é esquadrar, que eu chamo, que é justamente fazer essas linhas principais do molde, aonde tudo vai começar. E basicamente, quando a gente fala em molde, pelo menos 95%, mas é bem pelo menos mesmo, para não dizer 100% e ser radical. Todos os moldes vão partir de um quadrado ou de um retângulo. Inclusive, você sabia que até para fazer um molde redondo, a gente pode partir de um molde quadrado? Então, vamos supor que você não tem nada redondo aí na sua casa, o que é meio impossível, né? Mas vamos supor que você não tem, você conseguiria fazer um molde redondo partindo de um molde quadrado, tá? Mas a gente hoje vai trabalhar com molde quadrado, na verdade quadrado não, retangular, tá? Eu vou fazer como se fosse o molde dessa necessaire aqui. Mas o que eu quero na verdade, te mostrar não é nem o molde da necessaire em si. É que você pode fazer qualquer molde de qualquer tamanho partindo desse princípio aqui, tá? Então, essa necessaire, ela vai ter aqui, deixa eu medir só por alto, ela vai ter 32 centímetros, tá? Porque ela é um molde inteiro, tá vendo? Ela não tem costura, a única costura dela aqui é no zíper e nas laterais, mas ela não tem uma costura de emenda, tá? Então, 32 centímetros por 22 centímetros, tá? Em costura criativa, quando a gente fala de molde, para costura criativa, não tem essa coisa de, precisa de margem de costura? Precisa da margem de costura, mas a gente já risca no molde de uma vez. Não é, o molde da costura criativa, ela não é igual o molde de roupa. O molde de roupa é que precisa colocar margem de costura depois. Porque você faz a base, por exemplo, de uma camisa, faz a base aqui do corpo, tá? E essa base você vai usar para vários moldes, então a gente não coloca margem de costura em molde de roupa por causa disso, porque a gente vai fazer o molde da base da saia, o molde da base da calça, então dali, depois que você fez essa base, você pode fazer qualquer outro molde, então por isso que a gente faz a base sem margem de costura e depois acrescenta a margem de costura dependendo ali do modelo que você está trabalhando. Então é por isso que na roupa existe essa coisa de jogar a margem de costura depois, mas não é o caso da costura criativa. Então quando você já risca um molde em costura criativa, você já risca ele já
com a margem de costura. Nesse caso aqui, como a margem de costura aqui dele não vai existir, porque a gente está trabalhando com o viés vai sobre, né, vai em cima aqui da telinha, então eu não preciso colocar a margem de costura nessa peça por causa disso, tá? Mas o que também não iria interferir se eu coloco 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos pro caso dessa peça, tá? Porque quando a gente também pensa na questão margem de costura para costura criativa, a gente não trabalha com 1 centímetro. 1 centímetro, de novo, é para roupa, não é para costura criativa. Costura criativa, se você coloca uma margem de 1 centímetro, você precisa ficar refilando demais aquela peça, porque senão na hora que você desdobrar para bater o acabamento, se for o caso de uma costura embutida, ela sobra muito tecido lá dentro dessa margem de costura. Então isso vai deixar um acabamento ruim. Então é uma margem super boa de confiança aí para o seu trabalho, deixar meio centímetro de margem de costura. Então eu deixo meio centímetro para cada lado, tá? Então, se eu tô riscando uma peça, por exemplo, de 18 centímetros, eu vou colocar 19, porque é meio centímetro para cada lado. Meio centímetro em cima e embaixo. Então, meio, 1 centímetro, tá? A margem de costura de 1 centímetro para cada lado, numa costura criativa, é muita coisa. Não tem necessidade, tá bom? Bom, então aqui tem 32 por, já esqueci quanto, por 22. Então a primeira coisa que eu faço é colocar lá, ó, 32 por 22, tá? Até para não esquecer, que nem eu esqueci aqui agora. Então a gente já coloca num cantinho ali o tamanho do nosso molde para poder trazer essas medidas para as minhas linhas principais do molde. Então, ó, 32. Outro detalhe importante aqui é que a gente começa sempre do zero, tá? Então, do zero até o tracinho do 22 aqui, tá bom? Então, zero e é tracinho, não é pontinho, tá? Porque o pontinho não vai te dar uma base segura para você fazer apoio e puxar a linha. Então, por 22, tracinho também, tá? Agora, ó, aqui 22, aqui 32. Então, desse lado também precisa ter 32 e do lado perpendicular aqui precisa ter 22. Tá? Então, eu vou trazer o 32 para cá, 32 centímetros, coloco um tracinho. E por que que eu ainda não posso puxar essa reta? Porque a minha régua aqui em cima, ela tá solta, eu não tenho um tracinho de apoio aqui no sentido da vertical para poder apoiar. Aqui eu já tenho 2 tracinhos de apoio. Um tracinho vai apoiar o outro aqui na horizontal para achar onde tá os meus 22 centímetros aqui, ó. Então, aqui tá o 22. Eu já posso puxar essa linha aqui porque eu tenho tracinho de apoio aqui e aqui. E agora eu já achei aqui, ó, o tracinho de apoio daqui e daqui. Confere a medida, 32, e puxo e o meu molde tá perfeito, retinho. É um molde que vai me dar a segurança de ter uma peça que vai ter um corte perfeito também. Eu sempre digo que a costura criativa, ela precisa ter um molde perfeito, um corte perfeito, uma costura interna perfeita para me dar a possibilidade de ter uma peça perfeita. Então, a peça bem acabada, ela começa de dentro para fora da peça e isso é super importante, tá bom? Então, como é que eu vou fazer a descrição desse molde aqui?
Então, eu vou colocar nécessaire lu. Nécessaire lu. Vou colocar que parte do molde, esse molde aqui é equivalente, então é corpo da peça. E qual é o material que eu vou usar para cortar esse molde aqui? Então, esse molde é essa pecinha aqui. Eu vou cortar uma vez telinha. Uma vez telinha. E aí, um outro detalhe que eu acho muito importante para molde também é a gente anotar quantos moldes tem esse molde aqui, dessa peça. Então, ele tem uma parte, um molde, tá? Essa é a primeira parte, só que só tem um molde. Se fosse uma parte de 10 moldes, aí eu colocaria uma parte de 10. Dali tá um de um, porque ele é um molde único para essa nécessaire lu, tá bom? Isso aqui orienta muito a gente quando a gente cortou aquelas peças todas, vai juntar o molde e não sabe onde é que tá. Às vezes perdeu ali, né, na confusão do ateliê, às vezes perdeu aquele molde, e a forma que você tem de certificar se perdeu ou se não perdeu é essa numeração aqui. Então é para isso que ela funciona. Então, uma dica que eu te dou é que você pode fazer várias outras peças mudando o tamanho, tá? Por exemplo, essa aqui já é um porta-escova de dente. E olha que peça super charmosa também, ó, eu coloquei um pingentinho ali de botão. E ela tem a medida aqui, vou te passar já até a medida dela, ó. 18 centímetros aqui, tá? 18 por 23. Então, que tal tentar riscar esse molde aqui e postar para mim lá nos stories do meu Instagram? Fica aí o desafio para você ver como é fácil você riscar um molde e a partir desse molde você fazer vários outros moldes e inventar outras peças. Lembra que para a gente empreender com a costura criativa, a gente precisa se diferenciar, ter criatividade, oferecer produtos que sejam úteis para o nosso cliente. O produto precisa ser útil, não pode ser o bonitinho ordinário. Então, aquele produto precisa ser útil, funcional, um produto bonito, tá? Então, fica de olho nessa dica aí. Um beijo, até o próximo vídeo.